Gravando, 3, 2, 1. Salve, salve, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltamos aqui para falarmos sobre as verminoses de nemateumintos, vermes de corpo cilíndrico. Falamos um pouquinho no vídeo anterior sobre as suas características. Vimos que são vermes que têm o corpo de forma cilíndrica, alongada, vermes com cavidade corporal pseudocelomática, porque tem mesoderme e endoderme em volta dessa cavidade, tá bom? Vermes, os primeiros a terem boga, ânus, tobinha, surgiu ali, tubo digestivo completo, boca e ânus, tá? Tem sistema excretor e nervoso como o plateuminto também tem, mas essas duas principais ressaltam, tubo digestivo completo e pseudoceloma, tá bom, gente? Beleza? Animais triblásticos, pseudocelomados, animais protostômios e animais bilactérios. Vamos ver agora as principais verminoses, gente. Aqui é triste o negócio. Falei para vocês, né? O Brasil gabarita esses negócios aqui, essas doenças, que são doenças tropicais negligenciadas. Boa parte delas se resolve com saneamento básico e higiene, pessoal. Tá? E a gente está vivendo uma crise sanitária e você percebe que a higiene ela é uma profilaxia para grande parte das doenças. Profilaxia, o que quer dizer? Gente, profilaxia quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Prevenção. Deixa eu só ajeitar aqui, que acabou desconfigurando verminoses de nemateumintos, tá? Vamos lá, então, quais são as principais verminoses causadas por eles? Eu parei aqui no último vídeo e o nome das doenças que você tem que saber. Tem que saber quem causa, inclusive nome do bicho, forma de transmissão e formas de prevenção, tá? Vamos lá então, gente, no slide atual. Continuando. Já vou chegando, vou começar com a doença mais comum, com a verminose mais comum. A lombriga é o causador desse verme. Lombriga é o nome de um verme nematódio ou nemateuminto, antigamente chamados também de asqueumintos. A lombriga é chamado cientificamente de Ascaris lumbricoides. É um verme que habita no intestino humano, não só humano, outros vertebrados também tem, cachorro, por exemplo, também tem. E esse verme fica no intestino se alimentando. Ele entra pela nossa alimentação contaminada com restos fecais, portanto, transmissão oral fecal, se alimenta ali e põe ovos que saem pelas fezes, contaminando o ambiente. Então, 1 em cada 5 pessoas no mundo, mais ou menos, tem essa doença. 1 em 5. Então, na nossa sala, segundo ano, vamos lá, vamos colocar 70 alunos, beleza? 20% de 70 vai dar 14. Então, 14 pessoas estatisticamente tem. Beleza? Então, vejam só. Você consegue imaginar se tem algum sintoma que permita saber se a pessoa tem ascaridíase? Na maior parte das vezes não tem. Eu estou brincando com vocês, é uma estatística mundial, logicamente muda de região para região. Então, quer dizer que na nossa região com saneamento básico, mais estruturada, essa incidência é menor, tá? Mas com certeza alguns de vocês já têm ou já tiveram, tá? Porque é muito comum que isso aconteça na infância, beleza? Então, divaguei um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho da aula, tá? Na imagem você vê um professor, um médico, um cientista com um monte de lombriga na mão. Vamos ver como se contrai essa doença. Nossa, que imagem forte, olha só, gente. Então, não olha para o canto ali. Olha o que acontece. A doença, ela acontece quando a pessoa, vou começar aqui desse ponto. A pessoa tem os adultos, os vermes adultos no intestino. Olha só, tá vendo aqui? Intestino delgado, habitado por lombrigas. Como é que chegou ali? Já vou falar. A pessoa tendo a ascaridíase, é assim que se chama a doença, ascaridíase, porque ela tem a Ascaris lumbricoides, os vermes se reproduzem ali e vão se reproduzindo e vai aumentando a população, acontece uma hiperpopulação e alguns deles vão sendo levados pelo movimento peristáltico, tá? E as fezes vão eliminando esses ovos, eles vão eliminando os ovos porque os vermes chegam até o intestino grosso, onde se formam as fezes. Eles vão sendo carregados pelo movimento peristáltico. E os ovos da lombriga, que parecem uma granada. Sabe aquela música? Não vou falar, deixa quieto, não vou falar disso agora.
Então, olha só, a granadinha, o ovo parece uma granada. Na minha aula de parasitologia na faculdade, a gente pegava fezes de crianças contaminadas e olhava lá, era bem fácil de ver o ovo de lombriga. E esse ovo sai, cai no solo, contamina o ambiente, contamina a água, contamina o alimento. Então, a transmissão é fecal. Saneamento básico previne a doença. Os ovos caem na água, caem nas fontes de água, contaminam o solo. Se eles são ingeridos através de água e alimentos contaminados, tá? Por exemplo, em regiões rurais, em que a fossa da propriedade contamina a água do poço, tá? Em que as fezes podem contaminar o solo, você pode ter no alimento a via de ingestão dos ovos. Então, a ingestão de ovos, transmissão oral, fecal, permite a contaminação. Então, prevenção, saneamento básico, lavagem dos alimentos, tratamento de água, tá bom? Beleza? Só que aí tem uma coisa interessante. Esse verme, quando chega na gente, olha só, os ovos entram pela boca e eles eclodem aqui. Quando eles eclodem, gente, as larvinhas, antes de ficarem no intestino, elas falam assim, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer, não quero ficar aqui no intestino, eu quero conhecer mais, a minha vida não pode ser só isso. O que elas fazem? Elas furam o intestino e caem no sangue e vão dar um rolé. Esse rolézinho que eles fazem permite que elas circulem pelo corpo todo, elas vão crescendo enquanto estão circulando. Isso chama-se ciclo de Loss. E esses vermes desembarcam no pulmão. Quando o sangue passa no pulmão, eles desembarcam, saem do sangue, entram nos alvéolos e começam a subir a via respiratória. Quando chega no esôfago, elas fazem a volta e descem para o estômago e vão para o intestino e lá elas ficam. Elas já deram um rolezinho dela, já curtiram a vida e elas estão prontas para viverem adultas ali no intestino. O problema é que nesse rolezinho algumas erram o caminho e podem sair pela boca. Por isso que acontece às vezes de a criança colocar vermes pela boca. Não é porque ela está com vontade de comer alguma coisa e o verme vem para comer, porque minha mãe falava assim, o verme vem aqui, os antigos falavam assim, o verme quer comer alguma coisa, a criança está com vontade, o verme sobe, quer comer, está com vontade, aí sai. Não acontece isso, acontece porque ele errou o caminho. E o perigo, gente, quando existem muitos vermes, isso pode bloquear a respiração e tem pessoas que morrem asfixiadas pela infecção de ascaridíase, tá bom? Bem perigoso, tá? Então, alguns sintomas podem causar infecções pulmonares, porque elas passam pelo pulmão, no ciclo de Loss. É uma doença monoxênica. Por quê? Porque ela não tem outro hospedeiro, é só o homem. Não tem porco, boi, vaca, carneiro, é só o homem o hospedeiro. Nessa imagem você vê aqui uma criança com uma infestação enorme de ascaris. Por que saiu? Porque a criança tomou vermífugo e os vermes saem. Cachorros, quando tomam vermífugo, também o verme morre e os vermes vão saindo pelas fezes, tá? Eu sei, desculpa. Prevenção, educação sanitária, construção de fossa séptica, tratamento de doente para que não haja transmissão e contaminação do ambiente, higiene, lavagem de alimentos e tratamento de água. Beleza? Ascaridíase, gente, muita gente tem. E criança tem mais, porque criança coloca a mão no chão, nas coisas, coloca a mão no toba e coloca na boca e se reinfesta e assim vai. Vamos conhecer uma segunda doença bem parecida com a ascaridíase. Presta atenção. Segunda doença, então, vamos mudar a chave aqui, ó, ancilostomose ou também a necatoriose. Elas são chamadas de amarelão. São dois vermes muito próximos que causam essas duas doenças. O Ancylostoma duodenale, típico aqui da América do Sul e do Brasil, e o Necator americanus, mais comum na América do Norte. Ambos são vermes nemateumintos que têm a boca com muitos dentes pontiagudos. Também vivem no nosso intestino, se alimentando do nosso alimento, só que eles mordem o intestino com essa boca, se alimentam do sangue e podem causar anemia por perda de sangue devido a essa hemorragia. Pensa o verme lá, no intestino, a pessoa fica anêmica, fica amarelada. Por isso a doença é chamada de amarelão. Não confunda com o amarelão de crianças recém-nascidas pela troca de hemácias nos primeiros dias de vida. Não é isso, é outra coisa. Aquele amarelão que se trata com chá de picão é outra coisa. Isso daqui é uma doença verminose, tá? Então a pessoa que tem o ancilóstoma tem a ancilostomose. Quem tem o necator tem a necatoríase, mas ambas têm amarelão, tá? Do mesmo jeito, presta atenção, o verme habita o intestino. O verme se reproduz no intestino
E esses ovos do verme saem pelas fezes e contaminam o solo. Desses ovos nascem larvas pequenininhas, chamadas rabiditoides, e essas larvas ficam no solo úmido, e ficam lá, no solo, esperando. Esperando o quê? Diferentemente da ascaridíase, eles conseguem uma segunda forma de penetração. Pode haver contaminação pela boca também, pelo alimento, como no caso do ascaris, mas aqui tem um poder a mais, ela tem uma habilidade a mais, um skill a mais, elas conseguem penetrar pela pele do pé. Então a pessoa pisou descalço no solo contaminado, as larvas entram no corpo e vão circular. E aí elas fazem também um ciclo parecido com o do ascaris. Passam pelo sangue, por diversos órgãos, desembarcam no pulmão, sobem pela traqueia, descem pelo esôfago e vão para o intestino. Tá bom? Beleza? Então, esse verme também entra, pode ser pelo alimento, mas não é o mais comum. Nas questões, o que aparece é que a contaminação, olha aqui, é cutâneo-fecal. Pelo cutis, pela pele. Lógico, os ovos saem pelas fezes. Tá bom? Beleza? E ficam lá se acasalando no intestino. Sintomas, amarelão, né? Anemia, pode causar às vezes tem pessoas que têm reação alérgica ao verme, mas muitas vezes pode passar de forma assintomática, na ascaridíase também, tá? Beleza? Mas aqui, por causa dos dentes afiados do verme, é comum a pessoa ter perda de sangue e aparência amarelada. E aí, gente, tem um livro muito legal do Monteiro Lobato, que é um gênio da nossa literatura, e um personagem que ele criou, que é o Jeca Tatu. O Jeca Tatu é um personagem do Nordeste, um nordestino, e ele tinha, olha só, se eu não estiver errado, né? Olha só, ele tinha uma doença, uma aparência amarelada, ele era preguiçoso, era tido como preguiçoso. Era alguém que sempre desanimado, a imagem do Jeca. O Jeca é um cara que não trabalha. Por que não trabalha, Jeca? Porque achavam que o Jeca era preguiçoso. Na realidade, ele foi no médico, o médico falou: veja, seu Jeca, que bicharia tremenda estava na sua barriga. São os tais anquilóstomos. Opa, é o ancilóstoma. Uns bichinhos de locais úmidos que entram pelos pés, vão varando pela carne até os intestinos. Chegando lá, grudam-se nas tripas e escangalham com o freguês. Tomando este remédio, que está ali, ó, é uma propaganda da anquilostomina fontora, é um remédio vermífugo, você vai botar para fora todos os anquilóstomos no corpo. E assim, andando sempre calçado, não deixa que entrem os que estão na terra. Então, qual que é a prevenção? Evitar contato com o solo contaminado. E o Jeca ficou maravilhado. E conta na história que o Jeca, além de vestir sapato sempre, ele colocou sapato nos porcos, nas vacas e nas galinhas. Então, no sítio do Jeca, está todo mundo calçado, porque ele tem medo que os bichos peguem a mesma doença que ele tinha. Então, o Jeca não era amarelado e preguiçoso não era amarelado naturalmente, era preguiçoso. Amarelado por conta da anemia e preguiçoso ou cansado por conta da anemia, da perda de sangue. O desânimo leva à falta de energia. Portanto, o Jeca, depois que tomou a anquilostomina, ficou curado da ancilostomose. Tá bom? Pergunta para a Mônica lá, o nosso vulgo antes Mick Jagger, hoje a gente chama ela de Whindersson Nunes, né? Tá parecendo mais com o Whindersson. Ó, Mônica, adoro você. Fala aí para eles um pouquinho depois sobre o Jeca Tatu, tá? Se der tempo, tá bom? Então, o Jeca Tatu tinha ancilostomose. Beleza? Existe um outro verme parecido com o Ancilostoma duodenale, porque ele vive no intestino, que é o Ancilostoma brasiliensis. Ó o Brasil famoso aqui, né? Ó o Brasil, porque é um verme famoso aqui no Brasil, e quem identificou, colocou o nosso nome nesse verme, Ancilostoma brasiliensis. O Ancilostoma brasiliensis também é um verme que habita o intestino, só que intestino de cães e gatos. Olha só, cães e gatos. E esses bichos colocam os ovos do verme pelas fezes. Das fezes saem as larvas que ficam no solo. Aí se você pisa, a larva entra. Só que essa larva, ela não consegue passar da pele. Ela fica só na pele e fica circulando, tentando, criando essas imagens. Parecem mapas, por isso o nome bicho geográfico. Por que é comum na praia? Porque na praia você fica descalço. Por isso que deve ser evitado levar bichos na praia, porque eles fazem cocô, transmitem o ancilóstoma, o bicho geográfico. A larva que faz isso é a larva migrans cutânea, ela fica ali e não passa dali, tá? Ok? Também é um nematelminto. Beleza? Quase terminando, gente. Faltam 2 doenças só.
A penúltima doença é chamada de enterobiose. Então, a enterobiose é causada pelo Enterobius, que é esse verme aqui, nematelminto. Esses vermes adultos se reproduzem no intestino. De novo, intestino. Porque lá tem alimento. Só que esses vermes, quando se reproduzem, eles migram para a região do intestino grosso. Eles ficam lá no finalzinho, lá perto do ânus, lá perto do toba, e eles se reproduzem ali e soltam ovos ali. Esse movimento, a presença dos vermes no ânus, causa uma coceira intensa, causa o que a gente chama de prurido anal, causa uma coceira intensa no ânus, porque o bicho está lá se reproduzindo no seu toba, soltando ovos no seu toba. Aqui uma imagem de um toba com vermes, bem ali na região perianal. Isso causa coceira. Uma pessoa adulta, ela vai sentir que tem algo incomodando e vai, né? O que está acontecendo com o meu toba? Ele vai no médico, vai diagnosticar, vai tomar vermífugo e vai se curar. Mas o problema, se bem que o cara da foto não, né? Meteu a mão, mano, ó, lá no toba e está coçando no meio do parque, né? Agora, uma criança que não tem a noção, ela coça lá o toba, e quando a criança coça o ânus por conta da presença do verme, ela fica cheia de ovos nos dedos. E ela pode se autocontaminar novamente, ou ela pode espalhar esses ovos para outras pessoas. Roupa de cama, roupa de banho, alimento. A criança foi e colocou a mão no pão. Quem vem e come esse pão depois, ingerindo os ovos, vai se contaminar. Portanto, como na ascaridíase, como pode ocorrer na ancilostomose, embora não seja a via principal, a contaminação é oral-fecal. Na ancilostomose, principalmente cutâneo-fecal, né, pela pele, mas aqui oral-fecal. Não tem outro animal no ciclo, é só o homem. Então, contaminação pela ingestão de ovos. E criança faz isso, gente. Criança faz isso. Olha só, quando minha filha tinha 2 anos, eu acho. Um dia eu estava fazendo ela dormir, ela tinha o hábito de colocar a mão na nossa boca. Ela ia dormir, colocava a mão na boca. E pai, cansado, quer que a criança durma, você deixa que ela mantenha esses hábitos, né? Então, ela veio, deitou, colocou a mão na minha boca. Quando ela colocou a mão na minha boca, eu senti um cheiro de bunda na mão dela, um fedor de toba na mão dela. Eu falei, filha, que fedor é esse? Onde você colocou essa mão? Ah, pai, eu coloquei a mão na minha bunda. E estava com a mão na minha boca. Criança faz isso e espalha, e é por isso que a fase mais comum para doenças vermífugas é a fase infantil. Por isso toda criança toma vermífugo, tá? Ok? Então, sintoma principal, coceira anal. Gente, um negócio de louco. Tá? Então, nome da doença, oxiurose ou enterobiose, porque o bicho causador é o Enterobius vermicularis. Prevenção, então, higiene, saneamento, criança com unhas bem cortadas, tá? Ensinar a criança a não ficar coçando toba, entendeu? Coçou, lava a mão, tá coçando, avisa. E tratamento de doentes para evitar que esses ovos se espalhem por aí, tá bom? Eu tinha um colega na 5ª série, eu lembro disso como se fosse hoje. Ele ficava assim, na beira da carteira, ele estava assim, ó, na aula. E ele ficava assim, ó, tenta imaginar, ele ficava assim, ó, pra lá e pra cá. Eu falava, o que esse piá tem, né, mano? Aí hoje eu fico pensando, será que ele tinha oxiurose? Porque ele aparentemente ficava passando toba assim na quina da carteira, assim, ó, como se tivesse uma coisa coçando. Tem adulto que tem isso? Tem, mas é muito mais em crianças, tá? Beleza? E terminando, finalmente, encerrando, tá? Todas essas que eu citei, essas 3, né? São doenças monoxêmicas. Tem só do bicho geográfico, né? Que tem o cachorro, o gato e o homem. Mas as demais, as mais importantes, são monoxêmicas. E finalmente a última, gente. A última doença que a gente vai falar é a chamada de filariose, vuquereriose ou elefantíase. O nome do causador é o verme Vuquereria bancroft. É um verme nematelminto que, olha só, diferentemente dos outros, ele não vive no intestino. E a contaminação não tem a ver com fezes, tem a ver com um vetor, com um mosquito. Então é a única das doenças que não tem saneamento básico como forma de prevenção. Então, olha só, o verme está aqui, é um vermezinho chamado Filaria ou Vuquereria. E esse verme habita onde? Então, muita atenção, muita atenção. Nós temos um sistema de circulação. E o sangue circula pelos vasos.
E um pouco do líquido do sangue cai e banha os tecidos. Esse líquido tem que voltar para o sangue. Só que esse líquido, se não for drenado, ele vai ficar acumulado nos tecidos. Então, existe um conjunto de vasos auxiliares que drenam esse líquido que está derramado em volta das células. Olha só, gente. Aqui, ó. Você tem aqui, ó, o vaso sanguíneo em azul e em verde os vasos de drenagem, que são os vasos linfáticos. É a parte verde aqui da imagem. Os vasos linfáticos fazem o quê? Eles absorvem o líquido que está no meio das células e devolvem isso para o sangue, aqui na região da axila. Então, esses vasos drenam o líquido dos tecidos e devolvem para a circulação. Então, quando falam drenagem linfática, é ajudar a voltar a que os líquidos saiam dos tecidos das pernas, causando inchaço, né? Para aliviar esse inchaço causado por esse acúmulo. Portanto, guarda aí, vasos linfáticos são vasos que drenam os líquidos corporais, devolvendo-os para o sangue. E esses vermes vivem nesses vasos, então presta atenção. Se os vasos linfáticos absorvem os líquidos teciduais, se um verme fica ali dentro, ele vai entupir esse vaso e vai impedir que o líquido circule, levando a acúmulo de líquido exagerado em algumas regiões do corpo. É o que você vê nesse caso. Então, o sintoma mais típico é o inchaço dos tecidos por acúmulo de líquido. E se não tratar, vai piorando, levando a esse quadro de elefantíase. Filariose, porque o verme é chamado de filária, vuquereriose, porque o nome científico é vuqueréria, e elefantíase por causa da aparência. E esses vermes, então, ficam nos vasos linfáticos. Tem mosquitos que, ao sugarem o sangue do ser humano, absorvem larvas desse verme que circulam pelo corpo. E quando picam outra pessoa, transmitem as microfilárias. Portanto, é uma doença heteroxênica, porque tem dois hospedeiros, o homem e o mosquito. E no mosquito, você vai ter então essa segunda fase, né, de circulação do verme. No mosquito, esses vermes se reproduzem e passam pela picada para outras pessoas. Portanto, o combate ao vetor, combate ao inseto transmissor é a forma de prevenção dessa doença, tá? E olha que louco, gente. Ó, quadros de elefantíase. Professor, depois faz o quê? Quando está nesse estágio avançado assim, gente, não tem muito o que fazer. Não vai matar, mas vai ficar deformado, tá? Aqui, ó, mamas podem ser afetadas, testículo, pernas, ó o testículo. Aqui eu tenho, isso aqui é muito estranho, gente, é muito interessante. Uma tribo de africanos, tá? Que tem o testículo inchado. Nessa tribo, isso é sinal de virilidade. São os homens mais desejados. Olha, quanto maior o saco, mais desejado é o peão, entendeu? Só que tem algumas fake news que falam que esses indivíduos são assim porque eles sugam, olha só, tem uma tribo que o indivíduo, para não ter, por questão de nutrição, mas também por questão religiosa, eles sugam o fluxo vaginal das vacas. O cara suga a menstruação da vaca. E falam que é por conta do acúmulo de algumas substâncias que o saco fica inchado. Não é. É elefantíase. Então, eles têm elefantíase porque essa doença é muito comum nas regiões tropicais. Por conta do mosquito. O mosquito gosta de região quente. Tá? Então, olha isso daqui. Olha o tamanho do saco. Isso causa muita dor. Aparentemente não afeta a fertilidade, mas causa muita dor. A vantagem é que se ele for jogar bola, não vai levar caninha, né? Nunca. Tá bom? Se for no gol, nunca vai levar no meio das pernas também. Mas é uma doença que causa deformação. E a prevenção se dá pelo combate ao inseto vetor. E aqui uma estátua africana de um deus africano, né? Olha o tamanho do saco. Ele está sentado no saco como se fosse um puff. Ele tinha elefantíase, tá? Então, para eles, um sinal de virilidade. Para a gente, um sinal de contaminação por elefantíase. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Vou propor questões. O importante agora é você fazer questões para tentar desembaralhar tudo que a gente falou aí, para tentar te ajudar a absorver aquilo que é mais importante. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula. Valeu!